Obrigado, Senhor, porque o Senhor estará conosco agora à noite. Nós pedimos que o Senhor se faça presente no nosso meio. Essa é uma noite de gratidão, de ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela sua bondade, pela sua fidelidade e pelo seu amor para conosco. Nós oramos e te pedimos, vem estar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor, o Jesus simples de amor, o jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter o
que Ele é bendito, que Ele é santo, que Ele entrar. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Ai, bendito. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Esse é em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Todo tempo tu és tão
especial, onde nós comemoramos o Dia das Mães. E quero parabenizar cada mãe que está aqui presente. Você foi escolhida por Deus para trazer a vida. E isso é mais do que especial. Sinta o abraço do nosso Deus a cada mãe. Amém? Alguém que nos visita pela primeira vez? Todos de casa? Alguém que fez aniversário essa semana? Faz hoje? E a Manu também. E a Manu. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela vida do teu filho, da tua filha. Te pedindo a Deus graça sobre cada um, cada irmão. Que eles possam, meu Deus, conhecer, continuar seguindo os teus caminhos. Tendo o mandamento, meu Deus, do Senhor, sobre a tábua do seu coração. Eu declaro nessa noite, meu Deus, eles mais do que abençoados. E nesse novo ciclo, ó Deus, eles possam estar mais sedentos a te buscar, ó Deus, buscar o teu reino. Nós te louvamos e agradecemos pela vida deles, em nome de Jesus. Amém. Parabéns a você, Manu, quem serve continua louvando, você tem a oportunidade de ensinar o que está fazendo. Aleluia. Só vai de pé e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pelo Deus fiel, Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus zeloso que tu és no teu povo, Deus provedor que tu és, Pai. Então eu te peço, continua, Pai, a obrigado pelos dias das ofertas, eu declaro a Deus nessa semana que se inicia, portas sendo abertas. Eu declaro vidas financeiras mais do que abençoadas e próximas, em nome de Jesus. Amém. Você pode continuar de pé, vamos continuar louvando ao Senhor. Porque é bom, nossa obrigada está aqui, Senhor. Por tudo que venceu, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Agradecer.
Valeu, Wilson. Não vou, não. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Maravilha, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 3. Efésios 3. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 13. A gente deve ficar ainda umas 2 ou 3 mensagens do versículo 1 ao versículo 13. A gente falou um pouquinho dele na semana retrasada, bastante na semana passada, mais um pouquinho hoje, aqui do 1 ao 13, porque de fato tem coisas importantes aqui que a gente precisa pontuar. Vocês estão observando, né? A gente está vendo aí, assistindo essa tragédia, essa calamidade lá no Rio Grande do Sul, né? Que coisa terrível, né, irmãos? Para a gente ver que não existe de fato, embora a gente observa que tenha pontos de má gestão pública, não é? Porque tinha sintomas já acontecendo há anos e ninguém fez nada, pelo menos para diminuir um pouco, mas de fato é muita água, né? É muita água. E aquilo que a gente sempre fala, né? Não existe segurança nesse mundo. Toda segurança que a gente pensa que pode estar segura em alguma coisa, ela simplesmente não existe. Então, de fato, tem que ser motivo de intercessão, de oração e que Deus tenha misericórdia do nosso país. Vamos lá, vamos para o texto. Por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Aí, o que acontece aqui? Paulo vai abrir um parênteses, vai abrir um hiato. Ele começa o versículo dizendo, eu oro, mas ele não orou, né? A gente vai ver ele começar a orar lá no versículo 14. Aí ele começa a orar. Eu até brinquei na semana passada dizendo que, mais ou menos quando eu digo assim, vou terminar o culto, aí não termino, né? Estendo mais um pouco. Porque o motivo pelo qual Paulo ia orar, ele não tinha necessariamente esclarecido muito bem para eles. E ele vai esclarecer aqui nos próximos versículos. E esse é um santo parênteses que Paulo abriu aqui, é muito rico esse pedacinho, assim como toda a carta aos Efésios, ela é o alto do cume da montanha, assim, em questões de teologia. Não tem como ler, meditar nessa carta e o pecado, a tristeza, a inveja, ela simplesmente é expelida no nosso coração por causa das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Versículo 2. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo
Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então, versículo 1. Paulo é prisioneiro, ele está preso em Roma, mas o imperador era Nero. Ele não se considerava um prisioneiro de Nero, ele se considerava um prisioneiro de Cristo Jesus. Na cabeça de Paulo, Deus é soberano, e como ele vai falar lá no versículo 9 e versículo 10 do capítulo 1 de Efésios, ele fala que Deus está convergindo todas as coisas, nos céus e na terra, em Cristo Jesus. A palavra convergir é que Deus está ordenando todas as coisas debaixo da cabeça de Cristo. Cristo está encabeçando todas as coisas, céus e terra. Em Cristo Jesus, tudo, nos céus e na terra, encontra o seu lugar. Amém? Então, ele não se considera um prisioneiro do Estado, um prisioneiro do Império, ele se considera um prisioneiro de Cristo Jesus. E por que ele é um prisioneiro de Cristo Jesus? Ele também está lá preso em Roma. Era em favor dos gentios. Ou seja, o que é que Paulo pregou que fez ele ser preso? Paulo estava preso em Roma, a prisão dele havia começado anos atrás em Jerusalém. Paulo sobe para Jerusalém no final da sua terceira viagem missionária. Durante o período da terceira viagem missionária, as pessoas na Judéia e em Jerusalém estavam passando dificuldades financeiras, estavam passando dificuldades de se alimentar. E Paulo começa a arrecadar uma grande oferta nas igrejas gentílicas, por onde ele pregou. E aí, ele arrecadando essas ofertas, ele começa a subir para Jerusalém para entregar essas ofertas. Quando ele chega em Jerusalém com essas ofertas, Tiago, irmão do Senhor, que era o pastor da igreja em Jerusalém, até sou muito bravo com o Tiago por causa disso. Uma mágoa que eu tenho com ele que vai ter que chegar lá no céu para poder curar ela. O Tiago vira para Paulo e fala assim: ó, Paulo, aqui a coisa está feia para o seu lado, meu. É bem capaz que eles não vão aceitar a sua oferta, não vão querer te ver, não vão querer papo com você não. Porque o que está entendendo aqui, o que está se entendendo aqui, é que você ficou contra a lei de Deus. Que você está pregando contra o templo de Deus. Então é bem provável que você não vai ser aceito aqui em Jerusalém, talvez nem a sua oferta. Olha como é que são orgulhosos. Então eu te aconselho o seguinte: está tendo as festas no templo, vai lá, paga as taxas do templo todas, faz todos os rituais. Paulo andou falando o tempo todo que todos aqueles rituais que concernente ao templo, às festas e tudo mais, ele pregou isso, falou assim: essas coisas perderam significado, essas coisas eram uma sombra, esses rituais apontavam para um cumprimento, pois cumpriu tudo em Jesus, foi convergido tudo em Jesus. Todos aqueles rituais da lei era a sombra de Cristo chegando. Cristo chegou, você não precisa mais da sombra. Então é pagão quase continuar nos rituais para Deus abençoar a gente, porque eles apontavam para Cristo e Cristo chegou. Mas Paulo ainda assim, bocó de mola, vai lá e faz tudo que o Tiago mandou. Na hora que eles viram que o Paulo estava dentro do templo, os judeus começaram a gritar que Paulo tinha colocado um gentil
dentro de uma área do templo onde os gentios não podiam entrar. Lembra quando Jesus virou a mesa dos cambistas, quebrou o pau lá no templo? Lembram disso? Ali os gentios podiam ficar e adorar o Deus de Israel, mas eles não podiam passar de lá. Lá na Turquia, tem um achado arqueológico do templo com uma plaquetinha que dizia assim, ó, no museu lá na Turquia, que dizia: o gentil que passar por essa porta acabou de se responsabilizar pela sua própria morte. Eles consideravam o gentil impuro. Logo, ele não podia entrar nada impuro no templo e o gentil podia morrer. Os soldados do templo podiam executar o gentil de morte. E aí falaram que Paulo tinha colocado um gentil dentro dessa área. O povo juntou nele, começou a espancar ele, começou a puxar os membros dele, a multidão. Se os soldados romanos não intervêm, eles tinham esquartejado Paulo, os membros de Paulo tinham saído para todos os lados, eles eram bons em fazer isso. Os soldados romanos interferiram, Paulo foi preso. Acho que 40 judeus, skinheads do judaísmo, raparam a cabeça e falou assim: a gente não come, não bebe enquanto não matar Paulo. Um sobrinho de Paulo ouviu que eles estavam armando uma emboscada para matar Paulo enquanto ele estava preso. E aí Paulo avisou isso lá e eles pegaram e desceram Paulo para Antioquia. Perdão, Cesareia. Paulo ficou preso lá em Cesareia, várias vezes foi interrogado, saiu em sua defesa. Por fim, ele falou para o rei Agripa assim: olha, eu quero ser julgado em Roma, eu quero ser julgado por César, porque eu sou cidadão romano, isso aqui para mim já deu. Aí ele vai para Roma para poder ser julgado, ele vai como prisioneiro. Nesse caminho para chegar em Roma, o navio dele ainda afundou, ele foi bater lá na ilha de Malta. Chegou lá na ilha de Malta, passou um dia inteiro no mar, chegou na ilha de Malta, provavelmente com frio, o pessoal lá se aquecendo, ele vai lá, pega lenha para aumentar a fogueira. Na hora que ele vai pegar a lenha para aumentar a fogueira, uma cobra vai e pica a mão de Paulo. Aí ele sacudiu a mão, jogou a cobra lá para lá, e o pessoal falou assim: esse camarada é amaldiçoado. Esse aí é azarado, bicho, porque não morreu no mar, conseguiu chegar na ilha, uma cobra vem e pica a mão dele. Estava esperando Paulo inchar e morrer. Aí nada aconteceu com Paulo, ele ficou sereno, ficou tranquilo, porque ele confiava na palavra de Deus, ele confiava na promessa de Deus, ele tinha uma promessa que pregaria em Roma, que ele passaria para o lado de lá. E aí, Paulo não morreu, o pessoal da ilha falou: os deuses desceram aqui, né? Então ele saiu de um cara azarado para virar um deus, né? E ele prega o evangelho. Uma pessoa lá na ilha estava com febre, Paulo vai lá, ora por ela, a febre da mulher baixa, ele começa a pregar o evangelho, um monte de gente, um avivamento acontece na ilha. E aí ele chega em Roma ele fica preso e vai aguardar o julgamento dele lá em Roma. Então, para você ver, e por que Paulo estava preso? Porque Paulo pregava o que ele acabou de dizer aqui, que em Cristo Jesus céus e terra vão ser convergidos. Jesus vai encabeçar céus e terra? Vai, porque o pecado dividiu céus e terra, não tem mais alinhamento. Observa se tudo vai bem na terra. Não, na terra só existem tragédias, só existem calamidades. Quando a gente pensa que vai dar certo, dá errado. Sempre tem um problema. Não conseguimos unidade, não conseguimos paz, não conseguimos integralidade. A morte está aí batendo o relógio o tempo todo, a ampulheta está virada. Não é assim? Então não existe paz, não existe realidade de sentido nesse mundo. Não tem, simplesmente não tem. E Paulo começou a pregar que em Cristo Jesus acabou a separação entre judeus e gentios também. Jesus uniu céus e terra, converge em Jesus os céus e a terra, e a separação que existia entre judeus e entre gentios, gentil é todo aquele camarada que não é judeu. Todos nós, todas as raças. Mas a promessa de Deus é que o descendente de Abraão, por meio do descendente de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Agora, como é que Deus estabeleceria essa bênção? Como é que Deus acabaria com a intriga? Como é que Deus acabaria com a guerra? Como é que Deus acabaria com a segregação? Como é que Deus acabaria com a divisão? Como é que Deus acabaria com o racismo? Como é que Deus acabaria com o orgulho? Como é que Deus acabaria com a inveja? Através de Cristo Jesus.
Então em Cristo Jesus já não existe mais judeu e não existe mais gentil, não existe homem e não existe mulher, não existe escravo e não existe livre, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. E aonde é que a gente vê essa coisa linda acontecendo no presente momento? Porque a gente olha para o lado de fora, parece que a morte ainda existe, tragédias existem, coisas ruins existem. Onde é que a gente está vendo algum tipo de unidade, algum tipo de perdão, algum tipo de amor que demonstra que existe uma nova vida? Que demonstra que em Cristo Jesus a morte foi destruída, que demonstra o shalom, o florescer, a felicidade, a fertilidade. Onde é que a gente está vendo isso acontecer? Na igreja. Porque quem chama é Deus por meio da pregação do Evangelho, sim ou não? Então é na igreja que a gente vê a paz acontecer, o shalom acontecer, a felicidade acontecer. Plenamente, totalmente já? Não, mas a gente já vê indícios. Nós perdoamos. A igreja não faz distinção entre rico e pobre. A igreja do Senhor Jesus, sempre o remanescente, a igreja institucional avacalha a coisa, sempre. A igreja evangélica do cuspe de Cristo, ministério priorize, e por aí vai. A igreja institucional briga por poder, briga por status, mas o remanescente, a igreja verdadeira, comprada, lavada no sangue do Cordeiro, essa não. O lema, um dos lemas da Reforma Protestante foi: a igreja reformada está sempre se reformando. Ela está sempre se renovando, sempre observando, aparando arestas, tirando o pecado, mudando de vida continuamente, porque pela glória de Deus nós somos transformados de glória em glória, na imagem do Filho de Deus. Amém? Então na igreja a gente já vê o efeito da nova criação, o efeito do novo mundo. Por isso quando Nicodemos foi conversar com Jesus, falou: mestre, só pode ser um mestre vindo da parte de Deus, porque os sinais que o senhor opera só pode vir de Deus. E aí Jesus responde para ele que ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. A primeira criação foi sujeita à vaidade, está debaixo do pecado. O pecado é uma coisa tão grave, ele macula tão profundamente, que não tem como haver um renovo, não tem como haver salvação, se não houver novo nascimento, se não resetar e começar de novo. E é na igreja que os eleitos, os predestinados, lá que a gente viu lá em Efésios capítulo 1, eles se reúnem, aqueles que nasceram de novo, aqueles nos quais a nova vida da ressurreição já começou, aqueles que caminham não no poder da carne caída, mas caminham segundo o Espírito, obedecendo os ditames, as influências do Espírito. Esses, o mundo olha e não entende eles. Eles são como o vento, a gente percebe eles, a gente ouve a voz deles, mas a gente não pode discerni-los, porque eles são guiados pelo Espírito de Deus. A igreja marcha, não com a sabedoria desse mundo, não com o conhecimento desse mundo, não buscando o que todo mundo está buscando. A igreja anda de acordo com a sabedoria de Deus. É essa sabedoria que tem que reger a nossa vida. Então Paulo estava preso, porque ele pregou que em Cristo Jesus a inimizade estava abolida. Judeus e gentios estavam unidos agora. A igreja reunia tanto judeus, herdeiros da promessa, herdeiros do novo mundo, da nova terra. Tudo que Deus tinha trabalhado para os judeus, agora os gentios, nós, o resto inteiro do mundo, fomos colocados também na mesma promessa dos judeus. Por isso Paulo vai dizer que nós somos co-herdeiros. E ele não para só com co-herdeiros, ele fala também que somos membros da família de Deus. Porque o Martin Lloyd Jones, ele deu um exemplo, achei muito bom. Imagine que um criado de um senhor, que trabalhou para esse senhor durante a sua vida quase toda, e aquele senhor tinha um apreço por aquele criado, de filho mesmo. Ele faz o testamento dele e para o filho dele, antes da sua morte, e diz: todos os meus bens é para serem divididos entre meu filho e o meu criado. Então, toda a herança que era do filho,
também foi dividida com o criado. Se fôssemos só herdeiros, receberíamos coisas boas de Deus, mas Deus não parou por aí. Ele não só nos justificou, Ele também nos adotou em Cristo Jesus. Nós fomos colocados como membros da família de Deus, não só como criados, herdeiros, afortunados, não, somos também filhos de Deus, por meio do primogênito Jesus. Então, Paulo vai dizer aqui que, deixa eu molhar a palavra, ele está preso porque ele acreditava que os gentios, por meio do evangelho, por meio da obra de Cristo Jesus, por meio do mistério que estava escondido, mas que havia sido revelado, também eram herdeiros, também poderiam ser membros da família de Deus, poderiam ser coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Irmão, você quer conhecer uma pessoa, você observa pelo que ela pode sofrer. Paulo vai dizer aos filipenses que a nós foi dado não só a graça de crer em Jesus, mas também de padecer por Jesus, de sofrer por Jesus. A teologia que roda massivamente nas igrejas, vem para Jesus, acabou o seu sofrimento. Não. Vem para Jesus e Ele vai dignificar o seu sofrimento, porque agora você vai ter algo digno pelo qual sofrer. Agora você tem algo pelo qual viver e morrer. Antes não. Antes nós sofríamos por bobagens, porque estávamos em trevas, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos sujeitos à vaidade, debaixo do príncipe da potestade do ar. Era por ele que nos levantávamos. Tudo era vaidade. Agora não, agora o nosso viver é Cristo e o morrer é lucro. Então você quer conhecer uma pessoa, observa pelo que ela passa privação. E Paulo está dizendo, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, porque eu acreditei no evangelho da glória de Cristo. Eu tenho sido suprido, nutrido pelas insondáveis riquezas de Cristo, pelo evangelho da graça de Deus, de tal modo que eu prego esse evangelho, porque eu prego esse evangelho, eu estou preso. Ele faz esse parênteses, está lá no versículo 13, para dizer, portanto, peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por quê? Olha lá, ó, nosso pastor está onde? Andando de jatinho, está lá no Império Romano, comendo junto com Nero, influenciando, arrumou uma influência lá no Senado. É isso que o pastor nosso está fazendo? Não, o pastor nosso está preso. Sempre vai bater essa crise na gente. Não, mas eu estou buscando o Senhor, por que eu sofro? Eu estou fazendo tudo certo, por que me acontece isso? Eu amo tanto o Senhor, por que às vezes eu passo falta? Por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? Aí Tiago vai dizer o quê? Tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. E que a perseverança tem ação completa. O que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5? Que ele se gloriava, porque ele tinha sido justificado e agora ele tinha paz. Ele tinha shalom em Cristo Jesus. Ele falou, mas eu não me glorio só nisso não. Eu me glorio nas próprias tribulações. Porque a tribulação produz experiência. A experiência, caráter aprovado, esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Jesus ainda prometeu mais uma coisa. Se você quiser me seguir e viver piedosamente, você vai ser perseguido, você vai ser afligido. Estava conversando com a Lília ontem, na hora que a gente estava limpando a igreja aqui. Vamos mudar a didática aqui? A gente não vai expor mais versículo por versículo, explicar direitinho, livro por livro da Bíblia, não. Vamos mudar essa didática? Vamos começar a fazer uma campanha, a campanha do envelope, durante 2 semanas. Durante 2 semanas, 2 meses, você vai dar o seu melhor dinheiro dentro desse envelope. Você vai fazer um voto. Você vai fazer aqui um negócio, você vai colocar Deus na prova. Mas durante essas 2 semanas você vai participar direitinho do que eu falar aqui, vocês vão participar. E daqui 2 semanas, 2 meses, no final desse processo,
você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Se Deus é Deus e se eu sou homem de Deus, vai acontecer na sua vida. Porque aquela manacataia, chabai. Aí o povo, nossa, ele tem poder mesmo. Eu estou falando para você que eu sou poderoso. Ah, se eu sou homem de Deus nessa terra, niga lá. Aí o povo, fiquei arrupiado. Quero ver se daqui 2 meses a gente não tem que comprar mais cadeira. E começa a falar isso aí para onde você for. Ô fulano, estou na campanha do envelope. Envelopei lá uma oferta e Deus vai me dar um presente maior. Um envelope maior. Vamos barganhar assim? Por que as igrejas estão cheias de cabeças vazias? Porque não tem evangelho. Paulo garantiu, os últimos dias serão dias difíceis, porque eles não vão suportar o evangelho. Na hora que o evangelho chegar no ouvido deles, aquilo vai dar coceira, e eles vão se cercar de coaches, falsos pregadores, falsos profetas, falsos apóstolos. Eles vão se cercar desse tipo de gente. Por isso que está a igreja bombando. Mas eu já estou com experiência suficiente para ver que essas igrejas são assim, ó. E o que acontece com elas? Elas vivem cheias de verdade, mas é só rotatividade, porque ninguém aguenta a mentira durante muito tempo. É cansativo. Então as insondáveis riquezas de Cristo é o evangelho que Paulo pregava. E o que Paulo pregava? Cristo e este crucificado, aquele que nasceu, o mistério da piedade. Ele, aquele que foi encarnado, viveu, aprendeu, aquele que sofreu, foi crucificado, morreu, ao 3º dia ressuscitou, foi contemplado pelos anjos e pregado entre as nações. A pregação de Paulo era Jesus. O que é o evangelho? É a notícia de que Jesus morreu e ressuscitou para nos libertar dos nossos pecados. Toda falsa religião, ela também tem falsas religiões da moralidade. Você é salvo por meio das suas obras, ou você é salvo por meio do seu conhecimento. Mentira! Irmãos, a gente está vendo, durante todo esse processo, pessoas serem resgatadas lá no Rio Grande do Sul, sim ou não? Imagine que fizesse uma campanha. E aí ia colocar manuais de sobrevivência em enchentes. E aquelas pessoas todas que estavam ilhadas, precisando de resgate, ia receber manuais vindo dos céus. De como aprender a nadar, como aprender a se virar sozinho numa enchente. Parece até brincadeira, né, de mau gosto. Essa pessoa não precisa de conhecimento. Ela precisa de salvação. Ela precisa de um resgate. Ela precisa de um libertador. Ela precisa de atitudes heróicas que as tirem do lamaçal. O que Jesus fez? Está aqui agora um manual que você, de boas maneiras, para você se salvar? Não! Ele aparece, ele vive, ele toma o nosso lugar, ele toma sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, ele pega sobre si a nossa maldição, morre, triunfa sobre a morte, ressuscita no 3º dia e diz: se você crer em mim, você está livre do lamaçal, eu te resgato com mãos poderosas. Não é o seu conhecimento, não é a sua habilidade, não é a sua capacidade, não é a sua influência, nada disso pode nos salvar. Boas maneiras não salvam, Jesus salva, o Evangelho salva. O Evangelho não só destruiu a morte, mas trouxe luz à vida e à imortalidade. Então todo falso evangelho pregado é o que você faz, é o seu conhecimento, é isso, é aquilo outro. E Deus não, Deus vem e te salva, porque a gente está morto em delitos e pecados, a gente está afundado na lama. O açoite do dilúvio foi muito poderoso nas nossas vidas. E aí o que Paulo falou assim, sabe por que eu estou preso?
Eu estou preso, é porque eu acredito nesse evangelho, eu acredito que há salvação para vocês que estavam sem esperança, sem Deus no mundo, que eram por natureza filhos da ira, estavam debaixo do juízo de Deus. Eu acredito que vocês podem ser salvos, se vocês podem ser herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E aí por isso eu estou preso. Então, não desanimem, Paulo diz, nas minhas cadeias, nas minhas tribulações, nos meus sofrimentos, porque nisso está a glória de vocês. Eu confio tanto no Evangelho que eu posso sofrer isso por vocês. O que falsos apóstolos e falsos mestres e essa cambada toda não faz. Eles nunca sofrem por amor ao Evangelho. Eles são lobos devoradores. Eles querem a lã, a riqueza das ovelhas. Vocês estão entendendo? Eles estão dando um jeito, abrir uma igreja. Como é que eu posso ficar rico aqui agora? Nunca é vidas. Vidas sim, as vidas que eu vou explorar, as vidas que eu vou passar para trás. Aí eu vou torcer o evangelho, eu vou mercadejar a verdade e vou enriquecer em prol disso. Visita igrejas, meu amigo, pode ir. Está liberado. Depois que você ouve a boa palavra, o evangelho da verdade, você ouve a mentira, fala... Depois que você bebe um bom café, de qualidade, é que você bebe aquele café, não vou fazer propaganda nem pro bem nem pro mal. Tá só aquela borracha queimada, você vai... Você experimentou o bom café. Aí você bebe isso aí e vai... Depois que a gente foi selado com o Santo Espírito da promessa, depois que a gente consegue discernir a verdade, irmãos, não tem jeito. Então pode visitar. Isso também pode provar o seu coração. Deus diz para Moisés, por meio de Moisés, assim, sabe para que eu tirei vocês do Egito, coloquei vocês no deserto? Para humilhar vocês e para provar o que estava dentro do coração de vocês. Então a gente passa por prova, a gente passa por tribulação. Quando a gente está passando por provas e tribulações e sofrimentos, o que está dentro do nosso coração se revela. E se aquilo que está dentro do nosso coração é Cristo, também vai aparecer. E a nossa sede pelo Senhor e o nosso gozo no Senhor vai aumentar no meio do deserto, no meio da tribulação, no meio do sofrimento. Amém? Então, como eu disse na semana passada, não sofra como um imbecil, não sofra como um idiota, sofra como um cristão, por amor ao Evangelho. Amém? Então, o que são as insondáveis riquezas de Cristo? Não pode ser sondado. O homem que está debaixo do lamaçal, perto de afogar, ele não consegue bolar um plano para ele mesmo se salvar. As insondáveis riquezas de Cristo, o tesouro da sabedoria e do conhecimento, ele tem que vir de cima. A mente humana não alcança. Eu gosto muito de uma frase que aquele psiquiatra brasileiro, o Augusto Cury, fala. Porque ele era ateu militante, ateu de convicção. E ele elaborou uma tese da inteligência multifocal, e ele começou a aplicar essa tese psicológica dele em grandes mentes. Foi pegando biografia de pessoas influentes, e para ele, ou Jesus existiu, mas ele não era Deus, inventaram que ele era Deus, ou Jesus não existiu e inventaram que Jesus existiu. Mas na hora que ele pegou a tese dele, aplicou a tese dele em Jesus, a biografia de Jesus está nos evangelhos. Aí ele diz, o meu mundo caiu. Porque a mente humana não tem capacidade cognitiva para inventar Jesus. Então ele tem que ser Deus. A cabeça humana não tem recursos para inventar uma pessoa que, sabendo que vai ser morta daqui a pouquinho, lava os pés dos discípulos e diz, ame uns aos outros. A mente humana não tem capacidade, recursos, para inventar uma pessoa que está com as mãos e os pés furados e a cabeça sendo pressionada por uma coroa de espinho e o seu corpo todo em dores, dizer, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Olhar para a mãe dele, olhar para o amigo dele e falar assim, olha, João, cuida da minha mãe, João. Aí na cruz ali, ele ainda
Arruma alguém para cuidar da mãe dele. A mente humana não tem capacidade de fazer isso. Basta ver quando a gente está sofrendo, a gente se encolhe em posição fetal e o egoísmo grita. Não é assim? Não, agora eu preciso cuidar de mim. Não quero papo com ninguém, não. Estou apertado aqui, estou sofrendo, estou passando por isso. Não quero ver nada. E nessas horas Deus começa a dar oportunidade e graça. Porque geralmente quando a gente está assim, um monte de outras pessoas que também estão passando dificuldade, passando por problemas, começa a aparecer pra gente. Só que a gente se fechou e a gente não abre o coração e não ajuda. Porque a gente é carnal e a gente age assim. Agora Jesus não. Está lá pregado no madeiro e ainda está preocupado com os outros. Porque a missão da vida dele era essa. Então, Jesus não é produto da mente humana. A sabedoria divina não tem nada a ver com a sabedoria humana. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 1, versículo 30, diz assim: e porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, de Deus, né? Por iniciativa de Deus, vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Quem é a sabedoria de Deus para nós? Jesus. É sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, o que a sabedoria de Deus fez por nós? Em Cristo Jesus? É que agora, a sabedoria de Deus em Cristo nos deu justiça, santidade e redenção, sim ou não? Justiça. Nós somos salvos pela justiça de Deus em Cristo Jesus. Jesus vestiu o nosso pecado, vestiu a nossa maldição, vestiu as nossas iniquidades, foi traspassado por todas elas e nos colocou um manto de justiça. De modo que, se você crê em Cristo Jesus, você está justificado. Os seus pecados estão cancelados. E assim como o norte está distante do sul, assim estão os seus pecados diante de Deus. Separados, distantes. E dos seus pecados, Deus não se lembra mais. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a sabedoria de Deus, que é Cristo, nos deu justiça, mas não parou por aí. Ele não só perdoou os nossos pecados, mas Ele também nos dá santidade, Ele nos dá santificação. Irmãos, as sequelas, o poder, a força do pecado em nós ainda é muito forte. Eu ouvi um pastor dizer: você quer ver que é forte ainda a força do pecado em nós? Sabe aquele rapazinho que fica empinando moto na sua frente na hora que você está andando? Aí aparece aquela vontade, cai. Já viu o tanto de treta que a gente arruma dentro da nossa casa, na nossa família? Entre a gente mesmo? Com a gente mesmo? Você briga com você mesmo? Paulo falou: o bem que eu quero fazer eu não faço, é o mal que eu faço, cara. O mal que eu não quero fazer é esse que eu vou lá e faço. Porque não sou eu, o pecado que habita em mim. Mas Deus também diz que a gente não precisa ser escravo do pecado, mas da justiça. A santificação é o poder que Deus nos dá, não apenas na justificação. Na justificação você está perdoado dos seus pecados. Na santificação você está recebendo poder para mortificar os pecados. Vou dizer de novo. Na santificação você está recebendo poder para mortificar os pecados. Então você não precisa ceder ao pecado, você não precisa ceder à tentação. Você pode entregar o seu corpo, como seus membros, como um sacrifício de justiça a Deus. Oferecer os vossos corpos como um culto racional. Amém? E redenção. O que é redenção aqui? É o final. A gente já foi pago por preço de sangue. Espiritualmente a gente já está sentado com Cristo Jesus. Nascemos de novo espiritualmente, mas ainda temos um corpo mortal. Ainda o salário do pecado está acabando conosco. A gente ainda vai morrer. A redenção final é: Cristo ressuscitou, eu vou ressuscitar vocês também. É isso que a gente está aguardando. No abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, os mortos
ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos transformados, receberemos um corpo incorruptível. E tudo vai estar convergido cabalmente. O plano de Deus que Ele começou, Ele vai terminar, porque Ele é fiel. Em 2 Coríntios, Paulo fala dessa sabedoria, também com outras palavras, o que ele acabou de dizer lá. Ele diz assim no versículo 1 do capítulo 4, de 2 Coríntios: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Que ministério que Paulo tem? Ele vai falar que é um tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse? Cristo Jesus e suas riquezas gloriosas, as insondáveis riquezas que a sabedoria humana não pode perscrutar. Então Paulo tinha esse ministério de levar ao mundo, de esclarecer para o mundo as insondáveis riquezas de Cristo, trazer para a luz do Evangelho, por meio do Evangelho, aquilo que o ser humano não pode pensar, chegar para as pessoas e dizer: ei, você que está cansado e sobrecarregado com a sua religião, com a sua vida mesmo, com os seus problemas, você que está cansado e sobrecarregado, tome sobre vós o meu jugo, aprenda de Jesus e você achará descanso para a sua alma. Jesus venceu a morte, venceu o pecado. O que são as insondáveis riquezas de Cristo? Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos a paredes fechadas, soprou sobre ele e diz: paz seja convosco. Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto, porque o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus, pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Meu Deus, quanto vale um versículo desse? Quando Deus criou todas as coisas, Ele falou: haja luz e houve luz, na primeira criação, e houve luz. Na última criação, Ele não diz para haver luz, Ele mesmo vai lá, entra dentro das trevas da morte do nosso coração e Ele mesmo brilha lá dentro. E a gente passa a conhecer a face de Deus, a glória de Deus na face de Jesus, o Jesus das Escrituras, não o Jesus da elucubração humana. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. Vocês entenderam isso? Deus não falou: haja luz para você, você tem iluminação na vida. Não, Ele vai lá dentro do nosso coração e Ele mesmo faz morada lá dentro. Ele é a luz do mundo, diz Jesus. Mas temos esse tesouro, as insondáveis riquezas de Cristo, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus. Paulo estava contando para eles que veio uma violenta tribulação na vida dele, que ele falou: eu vou morrer nessa tribulação. Acabou tudo. Mas não, a tribulação não matou Paulo. Ele falou assim: então tem um poder operando dentro de mim. E ele vai orar lá em Efésios 3, dizendo:
por meio do poder que opera em vós. É infinitamente mais, além, poderoso para fazer do que tudo que pedimos ou pensamos. Existe um poder que opera na igreja, Cristo Jesus, mesmo diante das aflições. E não de nós, o poder vem de Deus, não de nós. Nós somos frágeis, nós somos limitados, nós somos finitos. Nós quebramos facilmente, mas o poder vem de Deus. De todos os lados somos pressionados, é verdade. Existe sitiamento nas nossas vidas de todos os lados. Quantas e quantas vezes eu já me vi na minha vida fechado de todos os lados, aparentemente abandonado, pressionado, sitiado por todos os lados, comprimido por todos os lados, mas não desanimados. Paulo não parou de pregar, ele não parou de evangelizar, ele não parou de levar as insondáveis riquezas de Cristo Jesus, o mistério de Jesus, o evangelho da nossa salvação. Ele não desanimava, porque é Deus que das trevas brilha dentro do coração humano. Por isso ele estava dizendo lá para os irmãos de Éfeso: não desanimem, porque na minha tribulação por vocês, nos meus sofrimentos, está a glória de vocês. E ele continua aqui, olha. Ficamos perplexos. Quantas e quantas vezes acontece coisas, ou a gente vê coisas, a gente tem amizade com pessoas, e acontece coisas que o seu queixo cai, você fica perplexo. Você quer chutar o balde, você fica desesperançoso. Mas ele diz assim: ficamos perplexos, mas não desesperados. Ele reina pelos séculos dos séculos. Somos perseguidos? Sim, somos perseguidos, mas não abandonados. Existe uma torre forte, existe um castelo forte, como cantou Martinho Lutero. Castelo forte é o nosso Deus. Escudo. Abatidos? Sim, abatidos. Muitas vezes você pode olhar para a cara de um cristão, ele estará abatido. Lutas, provas, tribulações, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Paulo morreu há 2000 anos atrás, quase 2000 anos, por amor ao Evangelho, mas a mensagem que ele apostolou, a mensagem pelo qual ele enviou, ela continua conquistando o mundo. Nós estamos livres, com certo conforto, por causa de mártires atrás de nós. Nós construímos a nossa vida, a nossa boa vida, no sofrimento de outros que vieram atrás de nós. Irmãos, isso para mim é uma coisa sempre muito chocante. Sempre que eu estou querendo ficar vagabundo, desesperado, eu me lembro da história dos mártires. Leia a história dos mártires. Faz uma coisa boa com o seu Instagram. Siga lá o pessoal do Portas Abertas. Está escrito: crie, por isso falei. Como esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, por isso falamos. Nessas palhaçadas que vocês aprenderam naquela outra igreja não, viu? Ah não, eu creio, eu falo, eu tô com carro novo, tô com carro novo, você tá todo ferrado, doente pra caramba, mas você fica falando: eu tô curado, eu declaro que eu tô curado. Não, meu filho, você tá doente, continua pedindo para Deus te curar, cabeça de bagre. É mentira você falar que você tá curado, você tá doente. Não, eu tô curado, você está doente, precisando de cura. Clama pela misericórdia de Deus, acredite que Deus cura, e Ele pode te curar. Esse povo é maluco. Ah, eu fico bravo mesmo, gente. E geralmente é só com isso. Crie por isso falei, eu criei por isso falei no quê?
Paulo creu que Jesus ressuscitou dos mortos, que a nova criação começou em Jesus, que a morte foi vencida em Jesus e que logo ela não existirá mais. Ele crê e não para de falar isso aos quatro ventos. Crê, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. E o que ele fala? Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, não paramos de pregar, ainda que não vejamos tantas conversões, não paramos de pregar, queremos ver a luz do Evangelho da glória de Cristo brilhar nos corações, não desistimos da verdade, quer tenhamos 10, quer tenhamos 1, quer não tenhamos ninguém, mas não desistimos da verdade, não desistimos da verdade, temos esse tesouro, as insondáveis riquezas de Cristo, somos responsáveis por zelar dela. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, os nossos cabelos estão ficando brancos, a nossa cara está enrugando. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna acima de qualquer comparação. De modo que fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode ver, mas naquilo que se não vê, porque as coisas que vemos, as esperanças deste mundo, que os nossos olhos podem ver, roupa, comida, casa, filho, marido, esperanças passageiras de trabalho, tudo isso desaparece. Mas fixamos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, porquanto ainda não vemos, contudo, o Espírito dele habita em nós, está conosco, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para a glória do Deus único. Conversando com a Lília ontem também, foi um bom papo. Não, mas esse pessoal ali que faz propósito, faz essas babaquice profanas ao Evangelho, e as coisas deles prosperam, tudo vai bem para eles. Ah, é? A minha experiência pastoral não me diz isso não. Nada disso pode falar, eu tenho uma vida boa. Só tem quem vida boa, quem aprendeu que existem insondáveis riquezas em Cristo Jesus, e é de lá que você tira a sua paz, é de lá que você saca a sua alegria, é de lá, é dele. Se temos Jesus, meus irmãos, temos tudo, temos todas as riquezas. Se temos Jesus, temos tudo, 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 tudo. Amém? Pedir para o nosso mestre tirar um hino. Eu queria que a gente meditasse na canção desse hino, para você sempre se lembrar, no meio da luta, no meio do sofrimento, no meio da adversidade, que existem insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Para você sempre lembrar que você é abençoado com toda sorte de bênção, por Deus Pai, por Deus Filho e por Deus Espírito Santo. Que Deus planejou um plano maravilhoso na sua vida, antes da fundação do mundo. E que quando tudo te rejeitar, que você se lembre que você é aceito em Cristo Jesus. Esse hino é antigo, ele diz: conta as bênçãos, quantas são.
prozelosas é tempestuosas. As águas que celosas são, segundo desamentos julgas tudo vão, com as muitas bênçãos dizes uma vez, mas te ver surpreso quando Deus já fez. Com as bênçãos quantas são, recebidas da divina mão. Dizes uma vez, a te ver surpreso quando Deus já fez. Vens acaso mágoas, triste é teu lidar, e a cruz pesadas que tens que carregar. Contas muitas bênçãos não duvidará, então são alegres dias passarão. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quando Deus já fez. Presta atenção nisso, ó. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouro prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Aleluia! As bênçãos contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quando Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quando Deus já fez. Aleluia! Show de bola, né? Quantas bênçãos, as insondáveis riquezas de Cristo Jesus, elas não acabam, elas não terminam, elas não têm fim. Conte as bênçãos. Lembra que você é aceito em Cristo Jesus. Lembra que você é perdoado. Lembra que Ele é poderoso em você para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa. Lembra que a morte não é mais a palavra final. Lembra que você não está desamparado no meio da tribulação. Lembra que Ele está com você até a consumação dos séculos. Amém? Irmãos, nós vamos ter uma apresentação agora do Dia das Mães. Não sai. E depois nós temos a apresentação de uma família pastoral maravilhosa que chegou para poder congregar conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma, dizes de uma vez. Boa noite. Nossas crianças prepararam a apresentação para as mamães. E eles vão mostrar um pouquinho das mães da Bíblia e como nós, mães, nos parecemos com elas. Amém? Existem mães que são como Sara. Quando vem um filho pela primeira vez, o sorriso vai de orelha a orelha. Ela esperou e orou muitos anos por seu filho. Já outras são como Joquebede.
Sempre que algo ruim cerca seus filhos, ela busca em Deus soluções para livrá-los de todo mal. Sua oração e cuidado são uma proteção. Existem mães como Ana. Elas oram por seus filhos antes mesmo de nascerem e os entregam a Deus para que eles pudessem viver os planos dele. Outras mães são como Maria. Elas não planejaram o momento exato de terem seus filhos, mas elas estavam nos planos de Deus, e eles são as bênçãos na vida delas. As mães com Sunamita gostam de ajudar e de fazer o bem para aqueles que temem a Deus e são exemplos de temor de Deus para os seus filhos. Feliz Dia Os olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, um toque de amor aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, um toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Maravilha, né, gente? Ah, tá ligado aqui, não? Tá de boa? Pedi pro Rogério e a Rose vir aqui. E a mão? Ah, não, estou pronto para outra já. Deus me livre. Vem cá. Irmãos, assim que a gente começou as orações de terça-feira, a primeira terça-feira só tinha eu, Thaís, meus meninos, e no finalzinho a Débora e o Daniel chegou. Naquele dia, minha oração era: Pai, envia trabalhadores. Essa área é grande, os trabalhadores são poucos.
E naquela semana eu estava muito cansado, muito exausto. E foi só isso que eu pedi. Fiquei de joelho aqui, uma hora e pouquinho, pedindo: Deus, manda trabalhadores. Manda trabalhadores. Deus atendeu nossas orações. Rose e Rogério são pastores, são pessoas também de dores e prontas, aprovadas, para a gente ver o agir de Deus na vida deles. Então, os considere, os receba assim, como ministros do Evangelho, porque tem muito para Deus fazer através da vida deles. Amém? Estamos chegando num momento muito especial. Eu queria que vocês confirmassem eles como membros, como ministros do Evangelho. No nome de Jesus, vocês fazem isso? Amém. Vocês prometem amá-los? Amém. Supervisionar a fé deles? Amém. Ampará-los em tudo? Amém. Amém. Vocês são muito bem-vindos, viu? A gente está muito honrado. Vamos orar para eles? Fique em pé no seu lugar aí. Pai Celestial, obrigado por esse casal. Pai Celestial, obrigado porque o Senhor vai fazer através da vida deles infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera neles. Pai Celestial, obrigado por um tempo de refrigério na vida deles, Deus, em nome de Jesus. Pai Celestial, obrigado por um tempo de prosperidade do Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por o Senhor realizando os sonhos que o Senhor colocou no coração deles, Pai, em nome de Jesus. Que eles vejam o agir do Senhor infinitamente mais além, em nome de Jesus, Pai, que eles saquem cada vez mais das insondáveis riquezas de Jesus, e que eles sejam um canal de consolação a nós e a outros, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Pode conosco. Amém. Em nome de Jesus. Quer falar alguma coisa? Que me formou, trouxe a vida, que me chamou. Você, mamãe, passa lá no final, pega uma lembrancinha, nós preparamos